Primeiramente, quais são as principais funções dos linfócitos T? São eliminar infecções por micro-organismos intracelulares e ativar outras células, como os macrófagos e os linfócitos B. A ativação e as funções dessas células T têm algumas propriedades especiais. Então, vamos entender um pouquinho quais propriedades são essas. Como o sistema imune gera inúmeros clones de linfócitos, só que com especificidades diferentes, há poucas células T específicas para um determinado antígeno. E é impossível para essas poucas células T específicas, para aquele determinado antígeno, saírem por aí procurando por todos os tecidos onde os antígenos podem estar. Como resolver esse problema, então? Para isso, existe um sistema especializado que captura um antígeno e leva para os órgãos linfóides, que é onde as células T naives circulam constantemente. Essas células que capturam antígenos e levam até os linfócitos T são as células apresentadoras de antígenos, as APCs. Outra propriedade dos linfócitos T, que difere inclusive dos linfócitos B, é que enquanto os linfócitos B reconhecem os antígenos em micro-organismos, na superfície das células do hospedeiro e antígenos solúveis livres de células, as células T reconhecem os antígenos associados às células e não os antígenos livres. E para que essa tarefa de exibir antígenos associados apenas a uma célula do hospedeiro para serem reconhecidos seja realizada, existem proteínas especializadas, que são as chamadas moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, o MHC. Nós também vamos ver mais à frente que, como as APCs capturam antígenos de diferentes localidades, as moléculas do MHC fazem a segregação de antígenos e conseguem diferenciar as classes de células T para exibirem diferentes antígenos, para exibirem os diferentes antígenos, o que acaba garantindo que o tipo correto de célula T reconheça o tipo de micro-organismo que a célula T melhor elimina. Nós já sabemos que as formas físico-químicas de antígenos reconhecidos pelas células T são diferentes daquelas reconhecidas por células B. Existem várias características de reconhecimento antigênico que são exclusivas dos linfócitos T. Então, vamos conhecê-las. A maioria das células T reconhecem peptídeos e não outras moléculas. Por quê? Porque apenas os peptídeos se ligam a moléculas do MHC. E tem mais, a maioria dos linfócitos T reconhece apenas peptídeos curtos, enquanto que as células B podem reconhecer peptídeos, proteínas dobradas, carboidratos, enfim. Como resultado, as respostas imunes mediadas pelas células T, em geral, são induzidas por antígenos proteicos estranhos. As células T reconhecem peptídeos lineares e não determinantes conformacionais de antígenos proteicos. Até porque os peptídeos lineares se ligam às fendas das moléculas do MHC, e aí a conformação proteica é perdida durante a geração desses peptídeos, como nós vamos ver na imagem do próximo slide. E como nós já vimos, as células T reconhecem antígenos associados à célula e não antígenos solúveis. Os receptores antigênicos das células TCD4 e CD8 são específicos para os antígenos peptídicos exibidos pelas moléculas do MHC. A função das moléculas do MHC é se ligar e exibir peptídeos para o reconhecimento pelas células TCD4 e CD8. Essa imagem é um modelo para o reconhecimento de um peptídeo ligado ao complexo principal de histocompatibilidade pela célula T. Aqui nós observamos uma molécula do MHC em verde se ligando e exibindo um peptídeo que está em marrom e o receptor de célula T em vermelho reconhecendo esse complexo peptídeo-molécula de MHC. Como eu falei no slide anterior, os peptídeos associados ao MHC contêm alguns resíduos que se ligam na fenda ou no bolso da molécula de MHC.
e outros resíduos que são reconhecidos por receptores de antígeno da célula T. Os resíduos de MHC, que podem variar entre os indivíduos, são os chamados resíduos polimórficos, também são reconhecidos pelo receptor de célula T. Então, as células T enxergam os dois, tanto os antígenos peptídicos quanto as moléculas do MHC. Há também duas classes de moléculas do MHC, chamadas de classe 1 e de classe 2. As células TCD4, ou auxiliares, reconhecem os peptídeos exibidos pelo MHC de classe 2, enquanto que as células TCD8, ou citotóxicos, reconhecem os peptídeos exibidos pelo MHC de classe 1. A partir de agora, nós iremos falar em mais detalhes sobre as APCs, os seus tipos e funções. Diferentes tipos celulares podem atuar como células apresentadoras de antígeno para ativar tanto as células T naive quanto as células T efetoras. Esses são os três tipos principais de APCs para as células TCD4, que atuam exibindo antígenos em diferentes estágios e em diferentes tipos de resposta imune. As células dendríticas, os macrófagos e os linfócitos B expressam moléculas do MHC de classe 2, além de outras moléculas que estão envolvidas na estimulação de células T. Dessa forma, essas células são capazes de ativar linfócitos TCD4. As células dendríticas são as APCs mais efetivas para a ativação de células T naive e, portanto, para iniciar as respostas de células T. Os macrófagos e os linfócitos B também atuam como APCs, principalmente para células T auxiliares CD4, previamente ativadas ao invés daquelas células T naive. Durante a apresentação de antígenos, nós também podemos observar moléculas ligadas à membrana das APCs, que atuam junto com os antígenos para estimular as células T, e são chamados de coestimuladores, como o B7, aqui nesse caso. Então, o antígeno é o primeiro sinal, e esses estímulos extras são chamados de segundos sinais. A função de apresentação de antígeno das APCs é intensificada pela exposição aos produtos microbianos. Esse é um dos motivos pelos quais o sistema imune responde melhor aos micro-organismos do que às substâncias não microbianas. A indução de respostas ideais de células T a antígenos proteicos na ausência de uma infecção requer que os antígenos sejam administrados com substâncias chamadas adjuvantes, que são produtos microbianos como micobactérias mortas ou substâncias que elicitam as respostas imunes inatas, como fazem os micro-organismos, que intensificam a expressão de coestimuladores, de citocinas, além de estimularem as funções de apresentação antigênica das APCs. Na imagem, nós vemos uma célula dendrítica captando um antígeno e fazendo a apresentação desse antígeno via molécula de MHC de classe 2, a célula T. Essa apresentação é feita em especial às células T naive, para que essas células sejam ativadas em células T efetoras. Dessa forma, vai então promover uma resposta imune. A ativação dessas células promove então a expansão clonal e a diferenciação em células T efetoras. Aqui nós vemos o macrófago fagocitando o antígeno. Em seguida, ele apresenta para a célula T efetora, que ativa o macrófago para destruir o micro-organismo. E a apresentação via célula B ocorre quando essa célula apresenta o antígeno para a célula T efetora, que vai ativar o linfócito B a produzir anticorpos específicos para esse tipo de antígeno. Então, vamos falar separadamente de cada uma dessas células apresentadoras de antígenos. As células dendríticas são as células mais capacitadas para capturar, transportar e apresentar antígenos para células T. As rotas comuns pelas quais os antígenos estranhos entram em um hospedeiro são a pele e os epitélios dos tratos gastrointestinal e respiratório.
As células dendríticas clássicas estão presentes na maioria desses epitélios. Então, os micro-organismos e os antígenos proteicos que entram através dos epitélios são concentrados nos linfonodos, depois de serem transportados na linfa pelas células apresentadoras de antígeno, principalmente as células dendríticas. Esses antígenos que estão concentrados nos linfonodos estão interpostos ao longo dos vasos linfáticos e vocês já viram na aula 4 que os vasos linfáticos atuam como filtros da linfa antes dela alcançar o sangue. Enquanto que os antígenos transportados pelo sangue são capturados por células apresentadoras de antígenos no baço. As células dendríticas expressam numerosos receptores de membrana, como as lectinas tipo C, que se expressam que se ligam aos micro-organismos. As células dendríticas usam esses receptores para capturar e endocitar os micro-organismos ou as proteínas microbianas e então processam as proteínas ingeridas em peptídeos que são capazes de se ligar a moléculas do MHC. Depois que as células dendríticas imaturas na pele ou na derme capturam os antígenos que entram pela epiderme, elas transportam para os linfonodos, certo? Essas células são então ativadas e durante essa migração as células dendríticas amadurecem e se tornam APCs eficientes. Resumindo, quais são as propriedades das células dendríticas que as tornam as APCs mais eficientes? As células dendríticas estão estrategicamente localizadas em portas de entrada comuns dos micro-organismos e antígenos estranhos, que é nos epitélios, e também em tecidos que podem ser colonizados por micro-organismos. As células dendríticas expressam receptores que as tornam capacitadas a capturar e responder aos micro-organismos. As células dendríticas também migram a partir dos epitélios para dentro das zonas de células T nos linfonodos e os linfócitos T naive também circulam pelas mesmas regiões dos linfonodos. E isso é importante porque as células dendríticas maduras expressam altos níveis de complexo peptídeo MHC, de coestimuladores, como a molécula B7, que nós vimos lá no início, e de citocinas, que são necessários para a ativação dos linfócitos T naive. Embora as células dendríticas tenham um importante papel na iniciação de respostas primárias de células T, outros tipos celulares, como nós vimos, também são APCs importantes em diferentes situações. Nas respostas imunes celulares, os macrófagos apresentam os antígenos de micro-organismos fagocitados para as células T efetoras, que respondem ativando os macrófagos para que eles destruam os micro-organismos ingeridos. Os monócitos circulantes, eles conseguem migrar para qualquer local de infecção e inflamação. E lá, eles se diferenciam em macrófagos e fagocitam os micro-organismos. As células TCD4 reconhecem os antígenos microbianos apresentados pelos macrófagos e fornecem então sinais que intensificam as atividades microbicidas desses macrófagos. Nas respostas imunes humorais, os linfócitos B internalizam os antígenos proteicos e apresentam peptídeos derivados destas proteínas para as células T auxiliares. Essa função de apresentação de antígenos das células B é essencial para a produção de anticorpos dependente de célula T auxiliar. E agora que nós falamos as funções das APCs e como que os antígenos são capturados e levados para os órgãos linfóides, vamos entender agora o mecanismo de exibição antigênica através das moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, tá? O MHC foi descoberto a partir de estudos sobre transplante de tecido em camundongos, e a região genética que controlava a rejeição aos enxertos e que continha vários genes ligados foi denominada então complexo principal de histocompatibilidade.
20 anos após a descoberta do MHC, o seu único papel até então comprovado era na rejeição aos enxertos. Só após esses 20 anos que foi descoberto que os genes do MHC tinham uma importância fundamental para todas as respostas imunes a antígenos proteicos. Percebam como tudo está ligado. As espécies que podem montar respostas imunes a um determinado antígeno polipeptídico herdam alelos do MHC, que se ligam a peptídeos derivados desses antígenos e formam os complexos MHC-peptídeo, que podem ser reconhecidos por células T auxiliares. Essas células T ajudam as células B a produzirem anticorpos. Vocês lembram que lá no primeiro slide eu falei que as moléculas do MHC fazem a segregação de antígenos para garantir que o tipo correto de célula T reconheça aquele tipo de micro-organismo? Pois então, as células T devem ser específicas não somente para o antígeno, como também para as moléculas do MHC. E o reconhecimento antigênico pela célula T é restrito pelas moléculas do MHC que a célula T enxerga. A esse processo, nós chamamos de restrição do MHC. Dessa forma, o reconhecimento de antígenos por linfócitos CD8 é restrito por moléculas do MHC de classe 1, sendo que as moléculas de classe 1 são expressas como glicoproteínas de transmembrana na superfície de praticamente todas as células que possuem núcleo, enquanto que as respostas dos linfócitos TCD4 aos antígenos são restritas por moléculas do MHC de classe 2, e as moléculas de classe 2 são expressas apenas em células dendríticas, linfócitos B, macrófagos, em células epiteliais tímicas e em outros poucos tipos celulares. E vocês sabem qual a função de cada um desses linfócitos? A função dos linfócitos TCD8 é matar células que produzem antígenos estranhos no citosol. E a função das células TCD4 é ativar os macrófagos e as células B que podem ter ingerido micro-organismos e antígenos proteicos. A expressão de moléculas do MHC é aumentada pelas citocinas produzidas durante as respostas imunes inata e adaptativa. Embora as moléculas de classe 1 sejam constitutivamente expressas em células nucleadas, como eu mencionei agora há pouco, a sua expressão é aumentada pelos interferons do tipo 1, o interferon alfa e o interferon beta. Esse é um dos mecanismos pelos quais a imunidade inata estimula as respostas imunes adaptativas. A expressão de moléculas do MHC de classe 2 também é aumentada pelo interferon gama. O interferon gama é a principal citocina envolvida na estimulação da expressão de moléculas de classe 2 em APCs, como as células dendríticas e os macrófagos. Mas como que isso acontece? O interferon gama é produzido pelas células NK e por outras NK natural killer, tá? E também por outros tipos celulares durante as reações imunes inatas, ou então por células T durante as reações imunes adaptativas. Então, haverá um aumento na produção de citocinas tanto por células NK quanto por células T ativadas. E a expressão do interferon gama faz com que as citocinas ativem as APCs que estão em repouso, ou seja, aquelas que têm uma baixa expressão de moléculas de MHC. E assim vai aumentar a expressão de moléculas de MHC em APCs e, portanto, vai intensificar a ativação das células TCD4. Bem, agora que nós já vimos e já aprendemos, não é mesmo? Como as moléculas do MHC se ligam e exibem os peptídeos, vamos dar uma pincelada nas características estruturalmente importantes para ambas as moléculas. Apesar de algumas diferenças, as estruturas tridimensionais gerais das moléculas de classes 1 e 2 são similares. As moléculas do MHC de classe 1 consistem em duas cadeias polipeptídicas, uma cadeia alfa, ou cadeia pesada, e uma subunidade não codificada chamada beta-2 microglobulina. A maior parte do polipeptídeo da cadeia alfa é extracelular,
e a parte hidrofóbica, que é mais curta, está localizada no citoplasma. Entre os segmentos alfa-1 e alfa-2, é formada a fenda de ligação ao peptídeo para que este peptídeo seja posteriormente apresentado à célula T. Lembram que eu disse que a maioria dos linfócitos T reconhece apenas peptídeos curtos? Então, as extremidades da fenda de ligação ao peptídeo de classe 1 são fechadas. Dessa forma, acabam impedindo a acomodação de peptídeos maiores. Por isso que aquelas proteínas grandes precisam ser fragmentadas. O segmento alfa-3 da cadeia alfa se dobra em um domínio IG, conferindo assim o sítio de ligação ao linfócito TCD8. Na extremidade carboxiterminal desse segmento alfa-3, existem aminoácidos hidrofóbicos que atravessam a bicamada lipídica da membrana plasmática e mais abaixo desses aminoácidos existem resíduos localizados no citoplasma que vão ancorar a molécula de MHC na membrana plasmática. Assim como na molécula MHC de classe 1, as moléculas do MHC de classe 2 são formadas por cadeias polipeptídicas alfa e beta. Os segmentos aminoterminais em alfa-1 em azul claro e beta-1 em azul escuro das cadeias de classe 2 interagem para formar a fenda de ligação ao peptídeo. Percebam que na molécula de classe 1, a fenda de ligação ao peptídeo é formada apenas pelas cadeias alfa, alfa-1 e alfa-2, enquanto aqui nós temos as cadeias alfa-1 e beta-1. E isso é importante porque as extremidades da fenda de ligação ao peptídeo das moléculas do MHC de classe 2 agora são abertas. Então, isso é diferente das moléculas de classe 1 e os peptídeos maiores podem, então, se ligar. O segmento alfa-2 e beta-2 se dobram em um domínio IG, contribuindo então agora para a acomodação da proteína CD4, permitindo que ocorra então a ligação. Assim como no MHC de classe 1, só que agora nas extremidades carboxiterminal dos segmentos alfa-2 e beta-2, existem também aminoácidos hidrofóbicos transmembrana, seguidos de caudas citoplasmáticas hidrofílicas curtas, que vão então ancorar a molécula de MHC na membrana plasmática. Agora que nós entendemos tanto como as moléculas do MHC se ligam às APCs e exibem os peptídeos, como também como se dá a formação de cada uma das moléculas de MHC, vamos estudar agora algumas das principais características das interações entre MHC e os peptídeos. Cada molécula de MHC tem uma única fenda de ligação ao peptídeo que liga somente um peptídeo de cada vez. Entretanto, cada molécula de MHC pode se ligar a muitos peptídeos diferentes. Ué, gente, mas como assim? Então, peptídeos diferentes que se ligam à mesma molécula de MHC podem inibir de um modo competitivo a apresentação de um outro peptídeo. Isso porque existe uma única fenda de ligação ao peptídeo em cada molécula de MHC, vocês viram, né? Mas uma única molécula de MHC consegue se ligar a múltiplos peptídeos, até porque cada indivíduo contém só algumas molequinhas do MHC, que são em torno de 6 moléculas de classe 1 e cerca de 8 moléculas de classe 2. Os peptídeos que se ligam a moléculas do MHC compartilham características estruturais que promovem esta interação. Uma dessas características é o tamanho do peptídeo, e nós inclusive já falamos disso. Enquanto as moléculas de classe 1 acomodam peptídeos curtos, as moléculas de classe 2 se ligam a peptídeos maiores. A associação de peptídeos e moléculas do MHC é uma interação saturável com uma taxa de dissociação bastante lenta.
Os complexos peptídeo MHC normalmente são estáveis e apresentam uma meia-vida longa, em torno de horas a dias. E isso significa que a taxa de dissociação das moléculas do MHC é lenta. Então, isso garante o quê? Garante que a molécula de MHC exiba o peptídeo por muito tempo, tornando altíssima a probabilidade de uma célula T encontrar o peptídeo, de reconhecê-lo e iniciar uma resposta. As moléculas do MHC de um indivíduo podem se ligar e exibir peptídeos estranhos, bem como peptídeos derivados das proteínas desse mesmo indivíduo, que são os autoantígenos. Parte dos peptídeos que são exibidos pelas APCs derivam de proteínas do próprio organismo. Então, por que nós normalmente não desenvolvemos respostas imunes contra as proteínas próprias? Esses complexos de autopeptídeo MHC não induzem autoimunidade porque as células T específicas para esses complexos são destruídas ou inativadas. E esses processos garantem que as células T sejam normalmente tolerantes aos autoantígenos. Mas nós vamos falar melhor sobre a tolerância imunológica lá na frente, tá? Agora, como eu já havia mencionado aqui, para que haja a apresentação de antígeno via MHC, esses antígenos precisam ser processados. O nosso foco, a partir de agora, será então falar sobre o mecanismo de processamento antigênico. As vias de processamento antigênico convertem antígenos proteicos em peptídeos e carregam esses peptídeos em moléculas do MHC para exibir aos linfócitos T. Mas por que é tão importante gerar esses peptídeos? Por que não apresentar na forma proteica mesmo? Esses mecanismos de processamento antigênico geram peptídeos com as características estruturais necessárias para que haja uma associação com as moléculas do MHC. Aqui na figura, o que nós observamos é que na via do MHC de classe 1, os antígenos proteicos no citosol são processados ou digeridos pelos proteassomas. Produzem, então, os peptídeos que são transportados para o interior do retículo endoplasmático, onde se ligam a moléculas do MHC de classe 1. Já na via do MHC de classe 2, os antígenos proteicos, ingeridos a partir do meio extracelular, eles são degradados nos lisossomos, para então gerar peptídeos que são apresentados em moléculas do MHC de classe 2. Então, o local onde ocorre a proteólise é o que também determina em quais moléculas do MHC os peptídeos gerados irão se ligar. As proteínas microbianas presentes no citosol, a exemplo de um vírus, como na imagem, ou bactérias extracelulares que são fagocitadas, elas sofrem uma degradação proteassômica que gera peptídeos, essas estruturas pequenininhas aqui em marrom. Mas alguém sabe qual que é a mesma função de um proteassomo, esse aqui em roxo? Então, eles são complexos enzimáticos multiproteicos com atividade proteolítica, que faz a manutenção básica nas células, degradando muitas proteínas danificadas ou incorretamente dobradas. Ok, os peptídeos que foram então gerados pelos proteassomos no citosol são transportados para dentro do retículo endoplasmático, onde as moléculas do MHC de classe 1 recém-sintetizadas estão disponíveis para se ligarem aos peptídeos. E esse transporte é feito com o auxílio de uma proteína que está na membrana do retículo endoplasmático, a TAP. Esses peptídeos são então sustentados pela enzima ERAP até que possam se ligar ao MHC. Em seguida, os peptídeos transportados para o retículo endoplasmático se ligam às moléculas do MHC de classe 1 por meio da tapazina. Isso acontece porque a proteína TAP, que transportou os peptídeos, se associa com essa proteína tapazina, que também tem afinidade por moléculas do MHC de classe 1. Então, a tapazina, que é esse tracinho aqui em vermelho, ela vai lá e aproxima o transportador TAP a um complexo contendo moléculas do MHC de classe 1. O peptídeo agora já é capaz de se ligar
a fenda da molécula de classe 1. E agora que o peptídeo já está ligado ao MHC de classe 1, é perdida a afinidade pela tapazina. E então, o complexo peptídeo MHC de classe 1 consegue sair do retículo endoplasmático e ser transportado para a superfície celular. Agora, esse complexo já pode ser reconhecido pelas células TCD8 específicas para o antígeno peptídeo. Os peptídeos associados ao MHC de classe 2 derivam de antígenos proteicos que são digeridos em endossomos e lisossomos nas APCs. Para isso, primeiro o antígeno se liga a uma APC e é internalizado. Inclusive, essas APCs usam receptores como as lectinas, que eu já citei, para se ligar e internalizar os micro-organismos de uma maneira mais eficiente. Após a internalização, os antígenos proteicos ficam localizados em vesículas endocíticas. E essa via endossômica se comunica com os lisossomos, que são vesículas que contêm enzimas. As proteínas são então degradadas enzimaticamente nos lisossomos, gerando peptídeos que se ligam às fendas de ligação das moléculas do MHC de classe 2. As moléculas do MHC de classe 2 são sintetizadas no retículo endoplasmático com a participação das proteínas chaperonas. Vão então para o complexo de Golgi e de lá são transportadas com uma proteína associada, a cadeia invariante, aqui em rosa. São transportadas então para os endossomos tardios e lisossomos ou vesícula exocítica, que é onde as proteínas internalizadas foram proteoliticamente degradadas em peptídeos. A cadeia invariante ocupa fendas de ligação ao peptídeo nas moléculas do MHC de classe 2 recém-sintetizadas. Então, a associação peptídeo-MHC acontece aonde? Nos lisossomos. Dentro das vesículas endossômicas, a cadeia variante é degradada, só restando um remanescente, o clipe, que vai se acomodar na fenda de ligação ao peptídeo. A substituição do clipe por um peptídeo antigênico de maior afinidade nos lisossomos vai ocorrer por meio da ação da molécula HLA-DM. Essa molécula, HLA-DM, se liga às moléculas do MHC de classe 2 e recobre alguns bolsos de ligação ao peptídeo, de uma forma que os peptídeos de baixa afinidade não conseguem se ligar às moléculas do MHC, enquanto que os peptídeos que se ligam às moléculas do MHC com alta afinidade vão deslocar a HLA-DM e ocupar toda a fenda de ligação ao peptídeo das moléculas do MHC. Então, para que a HLA-DM é importante? É importante para a seleção de peptídeos que se ligam fortemente às moléculas do MHC. Por fim, as moléculas do MHC de classe 2 são estabilizadas e os complexos peptídeo MHC de classe 2 estáveis são distribuídos para a superfície da APC, onde são exibidos para o reconhecimento por células TCD4. O processo de apresentação cruzada indica que um tipo de célula, como as células dendríticas, pode apresentar antígenos de uma outra célula e ativar células T específicas para esses antígenos. O que nós vemos aqui na imagem é uma célula infectada com vírus que é ingerida por uma célula dendrítica e o antígeno viral é transportado para o citosol e vai ser processado pelos proteassomos e então apresentados em associação com moléculas MHC de classe 1 às células TCD8. Dessa forma, as células dendríticas que já expressam moléculas do MHC de classe 2 são capazes de apresentar antígenos pela via do MHC de classe 1. Então, essa mesma APC que faz a apresentação para o linfócito T citotóxico também faz a apresentação cruzada para o reconhecimento pelas células T auxiliares CD4. Será que o processo de apresentação cruzada, então, é importante? Sim, é importante para as respostas de células TCD8, tanto para vírus quanto para tumores, por exemplo. Porque os vírus normalmente infectam células que não são as células dendríticas. E as células tumorais surgem a partir de células que não são células apresentadoras de antígeno.
E para a defesa contra esses patógenos e contra tumores, é necessária a ativação de células TCD8. E a ativação dessas células é mais bem induzida pela apresentação antigênica feita pelas células dendríticas, que vai acabar dando início a respostas imunes efetivas. As células T, além dos antígenos proteicos, também reconhecem e reagem contra moléculas pequenas e íons metálicos. Então, a exposição a algumas moléculas pequenas, como fármacos e metais, acaba levando, em diversas vezes, a reações patológicas de célula T. São as chamadas reações de hipersensibilidade, que vocês terão a oportunidade de ouvir falar em outras aulas. Diversas populações de células T, que não são as células T CD4 ou CD8, são capazes de reconhecer antígenos não proteicos sem a participação de moléculas do MHC. Essas populações de células T são exceções à regra, já que nós sabemos que as células T somente podem ver os peptídeos que estão associados ao MHC. Dentre essas populações, nós temos as células Natural Killer, ou NKT, e as células gama-delta. As células Natural Killer reconhecem lipídios e glicolipídios exibidos pela molécula de MHC de classe 1 não clássica, que é chamada CD1. As moléculas CD1, elas captam lipídios celulares e os levam para a superfície celular. Essas células NKT que reconhecem os antígenos lipídicos, elas podem atuar na defesa contra micro-organismos que são ricos, então, em quê? Em componentes lipídicos. Os linfócitos T gama-delta são uma subclasse de células T não convencionais que residem em tecidos epiteliais, principalmente na mucosa intestinal, e são também conhecidos como linfócitos intraepiteliais, que têm função na proteção contra fenômenos do estresse celular, de ferimentos ou no crescimento tumoral. Essas células T gama-delta, elas expressam proteínas receptoras de antígenos que se assemelham àquelas das células T CD4 e CD8, mas que não são idênticas. Então, dessa forma, elas acabam reconhecendo muitos tipos diferentes de antígenos, incluindo algumas proteínas e lipídios, além de pequenas moléculas fosforiladas e alquilaminas. Em humanos, essas células T gama-delta, elas representam cerca de 2% do total de células T, um número bem pequeno, né? E as moléculas antigênicas que ativam as células T gama-delta ainda são, em sua maioria, desconhecidas. Mas, de uma maneira geral, os linfócitos T gama-delta, eles respondem prontamente à estimulação de fosfoantígenos. Essa é só uma imagem para ilustrar mesmo as células T gama-delta. A última parte da nossa aula é a abordagem sobre a tolerância imunológica. E o que significa a tolerância imunológica? Ela é a não responsividade a um antígeno induzida pela exposição prévia a esse mesmo antígeno. Ou seja, organismos que já entraram em contato com o antígeno não respondem ou não toleram o mesmo antígeno em exposições subsequentes. O sistema imune tem a capacidade de distinguir o próprio do não próprio, ou seja, de tolerar os antígenos do hospedeiro e responder a antígenos estranhos. Os antígenos que induzem tolerância são chamados de antígenos tolerogênicos. E a tolerância aos próprios antígenos, ou seja, aos autoantígenos, é chamada de autotolerância. E isso é uma propriedade essencial do nosso sistema imunológico. Mas uma falha na autotolerância resulta em reações imunes contra os autoantígenos, o que leva a condições de autoimunidade e, consequentemente, a doenças autoimunes. Os mecanismos de tolerância, eles eliminam ou inativam os linfócitos que expressam receptores de alta afinidade para autoantígenos. E esses mecanismos podem ser induzidos nos órgãos linfóides geradores, chamado de tolerância central, ou em linfócitos maduros nos sítios periféricos, chamado de tolerância periférica. E aqui nessa imagem, demonstra que a tolerância faz amigos, não é mesmo? Então vamos entender melhor cada um desses mecanismos. Na tolerância central,
Os linfócitos imaturos específicos para os autoantígenos, eles encontram esses antígenos nos órgãos linfóides geradores ou órgãos linfóides centrais. Os linfócitos B na medula óssea e os linfócitos T no timo. Os antígenos que estão presentes nesses órgãos são majoritariamente próprios e não estranhos. Isso porque os antígenos estranhos, que vêm do meio externo, eles são capturados e levados para onde? Para os órgãos linfóides periféricos. Quando os linfócitos imaturos encontram esses antígenos, eles são então deletados ao sofrer apoptose, ou então mudam a sua especificidade, no caso de células B, ou se diferenciam em linfócitos T reguladores, no caso das células TCD4. Na tolerância periférica, alguns linfócitos autorreativos podem amadurecer e entrar nos tecidos periféricos, onde pode entrar em anergia, que é uma não responsividade funcional, ou serem deletados ao encontrarem autoantígenos nesses tecidos, ou podem ser suprimidos pelas células T regulatórias. Outra maneira de o sistema imune evitar a autoimunidade, e que não está exemplificada aqui na figura, é por meio da sequestração antigênica. Alguns antígenos se encontram em locais que o sistema imune não entra em contato, ou seja, eles podem ser sequestrados do sistema imunológico por barreiras anatômicas, como nos testículos, nos olhos, no cérebro, na placenta, e assim eles não podem ligar os receptores antigênicos. Agora nós iremos discutir as tolerâncias central e periférica nas células T separadamente. Durante a sua maturação no timo, muitas células T imaturas que reconhecem os antígenos com grande avidez, elas morrem. E algumas das células sobreviventes da linhagem CD4, elas se desenvolvem em células T reguladoras e vão para os tecidos periféricos. E a morte das células T imaturas, como resultado do reconhecimento de antígenos no timo, é conhecida como deleção ou seleção negativa. Não se sabe o que determina a escolha entre a deleção e o desenvolvimento das células T regulatórias. Possíveis fatores incluem a afinidade de reconhecimento do antígeno, os tipos de células apresentadoras de antígenos que apresentam o antígeno e a disponibilidade de certas citocinas no timo. Os mecanismos de tolerância periférica são a anergia, ou seja, a responsividade funcional, como eu já havia mencionado, a supressão pelas células T regulatórias e a deleção ou morte celular. Vamos discutir separadamente cada um desses mecanismos? No processo de anergia, as células autorreativas elas não morrem, mas elas tornam-se não responsivas ao antígeno. As respostas das células T elas são induzidas quando as células reconhecem um antígeno apresentado por uma APC. E então, os receptores de ativação das células T, como o CD28, reconhecem os coestimuladores nas APCs, como o B7. Se a célula T reconhece um autoantígeno sem uma coestimulação, a célula T torna-se, então, não responsiva ao antígeno devido ao bloqueio na sinalização do complexo TCR. A célula T, então, vai permanecer viável, mas ela não é capaz de responder ao autoantígeno. Mas como é que ocorre a indução e a manutenção do estado anérgico? A transdução de sinal que é induzida pelo TCR, ela é bloqueada nas células anérgicas, talvez por um aumento da degradação, mas esse não é um mecanismo ainda muito conhecido. E quando as células T reconhecem esses autoantígenos, elas podem induzir a produção de receptores de inibição da família CD28, sendo que a função desses receptores é a de finalizar as respostas das células T. Como, por exemplo, aqui, o CTLA4 é um membro da família de receptores CD28, e assim ele se liga às moléculas coestimulatórias B7 e remove essas moléculas da superfície das APCs, fazendo com que esse coestimulador B7 fique indisponível para o CD28 se ligar, e aí vai então bloquear a ativação da célula T.
As células Treg ou T regulatórias constituem uma subpopulação de células TCD4 com a função de suprimir as respostas imunes e manter a autotolerância. As células T regulatórias, elas são geradas de acordo com o reconhecimento de autoantígenos no timo e, em menor extensão, pelo reconhecimento de antígenos nos órgãos linfóides periféricos. A maioria dessas Treg CD4, elas expressam altos níveis da cadeia alfa do receptor de interleucina 2, a IL-2, chamado de CD25, e também do fator de transcrição FOXP3. Os dois são essenciais para a geração, para a manutenção e para a função dessas células. A IL-2, ela promove ainda a diferenciação de células T e ela ainda ativa o fator de transcrição STAT5, que pode aumentar a expressão de FOXP3. A geração de algumas Tregs necessita também da citocina fator de transformação do crescimento beta, o TGF-beta, que inibe a proliferação e as funções efetoras das células T e a ativação de macrófagos. Por meio dessas ações inibitórias, o TGF-beta atua no controle das respostas imune e inflamatória. Então, todo esse processo de regulação é um processo importante para a defesa contra os linfócitos autorreativos e potencialmente patogênicos. Os linfócitos T, que reconhecem autoantígenos com alta afinidade e que são repetidamente estimulados por antígenos, eles podem morrer por apoptose. E para isso, há duas vias principais de apoptose: as vias mitocondrial e a via do receptor de morte. A via mitocondrial ou intrínseca, ela é regulada pela família de proteínas BCL2. Alguns membros dessa família são pró-apoptóticos e outros são anti-apoptóticos. Essa via se inicia quando as proteínas citoplasmáticas da família BCL2 elas são ativadas como resultado da privação de fatores de crescimento, ou então de dano ao DNA, ou então por certos tipos de sinalização mediada por receptor, como os sinais que são disparados por autoantígenos em linfócitos imaturos. As proteínas BH3-only, elas suprimem o BCL2 e BCL-XL, que são membros antiapoptóticos da família BCL. Então, com a deficiência dessas proteínas antiapoptóticas, a mitocôndria passa a extravasar o seu conteúdo, podendo então ativar caspases. E o que as caspases fazem? Uma caspase ativa a outra, que ativa a outra, e assim elas induzem a fragmentação do DNA e outras alterações que culminam na morte apoptótica. Na via do receptor de morte, ou via extrínseca, os receptores de superfície celular eles são ativados pelos seus ligandes. Os receptores vão ativar proteínas adaptadoras citoplasmáticas que se encaixam na procaspase 8, que depois acaba produzindo a caspase 8 ativada. Essa caspase 8 ativa, ela cliva outras caspases, resultando novamente em apoptose. Nas células T, o receptor de morte mais importante é o FAS, aquele que é o CD95. Em muitos tipos celulares, essa caspase 8 ela ativa a proteína BH3-only, que induz a apoptose via mitocondrial. Então, a via mitocondrial ela pode servir também para amplificar a sinalização do receptor de morte. Finalizamos a nossa aula por aqui, pessoal. A referência utilizada para o preparo da nossa aula de hoje foi o livro de Imunologia Celular e Molecular, de autoria de Abas, 9ª edição. E como nós chegamos ao final da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um bocadinho o nosso conteúdo. E não esqueçam de responder o estudo dirigido disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E em breve nos encontraremos para nos conhecermos e discutirmos a nossa aula. Bons estudos para vocês, se cuidem e até logo!